Bom, pessoal, agora eu vou mostrar como que é feita a entrada de notas fiscais dentro do Lumina. Então, antes de começar a fazer uma entrada de nota fiscal, eu vou entrar aqui na minha pesquisa de pedidos e eu quero ver quais os pedidos que eu tenho saldo e eu vou escolher um pedido específico para a gente fazer as simulações de entrada de nota. Então, estou aqui na minha tela, aqui tem todos os pedidos da minha obra Lumina Treinamento. Eu escolhi um pedido aqui específico, que é o 85, um pedido de serviço, né? É uma empresa de serviço. É um pedido de R$15 mil. Então, eu vou fazer aqui algumas simulações com esse pedido de entrada de nota. Então, o que o pedido pode ter? Que tipo de nota ou que tipo de entrada ele pode ter para que seja feito um pagamento desse pedido? Ele pode ter essas operações aqui desse menu Obra CC. Então, primeira coisa, um pedido pode ter um adiantamento, ou um sinal, depende do nome, mas é a mesma coisa. Um adiantamento. Então, eu tenho um recibo, eu dou um adiantamento para esse pedido e o fornecedor recebe aquele dinheiro e uma hora ele vai me mandar uma nota e eu vou pagar a nota fiscal descontando esse adiantamento. Um pedido ele pode ter uma medição. Então, eu faço uma medição daquele pedido, dá um valor e aí eu pago para o fornecedor o valor que deu aquela medição. Um pedido também ele pode ter o seguinte, ele pode ter subfornecimento direto. Imagina que essa empresa aqui ela vá fornecer algum tipo de material, algum tipo de insumo, sei lá, diretamente, ou seja, dentro do pedido dela ela vai contratar um outro fornecedor e a nota daquele outro fornecedor vai vir faturada direto para mim aqui, direto para a Lumina, ao invés de ser faturada para ele e ele depois incluir a prestação de serviço ou esse material em uma outra nota fiscal dele, e aí a gente vai ter uma bitributação em cima desse serviço. O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso ter uma devolução de garantia contratual ou uma devolução de retenção. Eu vou explicar esses dois processos depois. E eu posso ter também uma baixa financeira. Então, vamos começar a simulação aqui fazendo um adiantamento para esse pedido de R$15 mil. Então, eu tenho o pedido de 15 mil e o saldo dele, o balanço, é de R$15 mil, porque ele não tem nenhuma nota pendurada nele. Então, vou pegar aqui, o que eu preciso para fazer a entrada de uma nota ou de um recibo? Eu preciso saber quem é o fornecedor. Então, vou aqui copiar o texto, eu copio o texto dessa coluna que eu estava aqui, que é o CNPJ dele. Eu posso filtrar pelo CNPJ, pelo nome, mas só para ficar mais rápido, eu peguei aqui o CNPJ. Então eu vou fazer o lançamento do adiantamento da empresa Supernova. Vou vir aqui no menu Obra CC, Adiantamento, e vou fazer o lançamento do documento. Então, o primeiro passo aqui é apertar o botão novo e escolher uma categoria e uma subcategoria. No caso de recibo, de adiantamento, não tem muitas opções, só recibo mesmo. E aqui eu posso colocar um pedaço do CNPJ, um pedaço do nome, qualquer filtro que eu quiser, desde que ele ache apenas um fornecedor no banco de dados, ele vai trazer aqui o fornecedor escolhido. O número do recibo, vou colocar aqui recibo número 1000. E o faturamento, que no nosso caso aqui na nossa simulação vai ser Lumina. Tá? E ele já vai trazer o número da conta. Então está aqui o cabeçalho do meu adiantamento. Aí o segundo passo vai ser eu escolher o pedido para o qual eu vou dar esse adiantamento. Então apareceu aqui o pedido 85, que é o único pedido da Supernova. Eu vou selecionar o pedido e vou falar qual é o valor do adiantamento. Então o adiantamento eu dou sempre por valor. Vou colocar aqui R$1.000 de adiantamento. Posso pôr uma observação se eu quiser. E aí preciso voltar aqui para a tela de fatura. Então eu preciso lançar agora a parcela. Adiantamento só tem uma parcela. Então venho aqui, ponho uma parcela, a data de vencimento da parcela e vou colocar o valor da parcela aqui, R$1.000. A emissão do recibo, se é material ou serviço, né, eu posso
digitar, eu posso digitar no campo, e aí eu posso pôr um valor misto aqui, ou eu posso dar um duplo clique no campo, que ele assume todo o valor da parcela. Então dei um duplo clique aqui em serviços, e ele assumiu o valor de R$1.000. E antes de salvar, eu preciso sempre colocar um anexo. O anexo que eu vou colocar vai ser da nota fiscal. Então, anexos, posso ter arquivos gerais, notas fiscais escaneadas, tá? Eu vou colocar a nota fiscal escaneada. E eu vou pegar um exemplo de nota fiscal aqui do sistema, para o sistema. Então, estou associando aquela nota fiscal e vou salvar a minha medição aqui. A minha medição não, a minha entrada de um adiantamento. Está aqui o arquivo e eu vou salvar. Eu posso colocar uma observação se eu quiser, opcional, mas nesse caso aqui eu vou simplesmente salvar a minha entrada desse meu sinal. Se eu voltar aqui para a minha tela, eu vou filtrar aqui, ó, pelo pedido 85, para ficar mais fácil. Então eu tinha um pedido de 15.000 que estava com um saldo de 15.000. Se eu atualizar essa tela, eu vou ver que o pedido é de 15.000 ainda e tem um saldo de 14.000. Por quê? Se eu vier aqui em detalhes e vier aqui em faturas, eu vou ver que esse pedido já tem um recibo, que é o recibo número 100, 1.000, né, pendurado nele. O recibo aqui, se eu der um duplo clique, ele é um relatório que é o espelhozinho da medição que a gente fez desse recibo. Então está aqui, deixa eu deixar ele deixar um pouquinho maior. Então está aqui o relatório, né, a minha mediçãozinha desse recibo. Tem aqui recibo número 1000, é o valor, o status, vencimento, etc, fornecedor, nome fantasia, o CNPJ, e aqui tem um adiantamento concedido com vencimento para o dia 30 no valor de R$1.000. Aonde que está apropriado esse R$1.000? Está apropriado no item de 01, 01, 03, 07, projetos de instalação. Tudo bem? Então tenho aqui o meu extrato, aí, minha mediçãozinha, e tenho aqui no Clips os arquivos que eu tenho. Desculpe, eu tenho aqui no Clips os arquivos do pedido, mas se eu vier aqui em faturas novamente, eu vou ter, no Clips, eu vou ter o arquivo da nota fiscal. Se eu quiser ver o arquivo, eu vou vir aqui, seleciono ele e clico em abrir. Ele vai abrir a minha nota fiscal, que é uma nota fiscal de exemplo aqui e tal, mas ele vai abrir os documentos que tiverem associados à minha fatura ou ao meu recibo. Então eu fiz aqui um lançamento de um adiantamento de R$1.000. Agora vamos supor que esse fornecedor aqui ele tenha retenção contratual e ele tenha subfornecedor. Então eu vou pegar esse pedido, venho aqui em detalhes e vou vir aqui em diversos. Isso aqui geralmente o departamento de custos ou de suprimentos já vai deixar o pedido pronto. É que como esse pedido não estava, eu usei propositadamente esse pedido para mostrar aonde que esses valores são alterados. Então tem um pedido de 15.000, vou falar que 5.000 aqui é de fornecimento direto. E eu vou falar que ele tem uma retenção contratual de 5%. Tá? Então, vou alterar o pedido. E quando eu falo que esse pedido tem 5.000 de fornecimento direto aqui, eu posso fazer o seguinte, eu preciso falar quem são os fornecedores que vão fornecer para esses R$5.000. Então eu vou vir aqui em diversos, eu mudei o valor do limite e em subfornecimento direto eu vou colocar os fornecedores. Então clico aqui em novo e aí vem todo o cadastro de fornecedores do meu sistema. Vamos colocar aqui algum fornecedor aqui. Vamos pegar
pegar esse fornecedor aqui, vamos supor que esse fornecedor seja um sub, né? Vamos colocar aqui uma copiadora, por exemplo. Vamos ver se tem alguma aqui. Copiadora. Vamos pegar essa copiadora e vamos falar que ela tem R$5.000 de fornecimento direto. Vamos colocar 3 para essa aqui e 2 para essa aqui. Assim eu atinjo os 5.000 e coloco 2 subfornecedores para o meu pedido. Então está aqui meus subfornecedores para o meu pedido da Supernova Engenharia. Então, o que eu vou fazer? Tendo um pedido que tem subfornecimento, e nesse caso ele tem 2 subfornecedores, eu consigo receber nota fiscal de qualquer um dos subfornecedores e também do próprio fornecedor principal. Eu vou escolher essa JR Copiadoras aqui, pegar o CNPJ dela, e vou fazer uma entrada de subfornecimento para este fornecedor. Então, como funciona a entrada de subfornecimento? Obra CC, a gente fez um adiantamento, agora eu vou fazer um subfornecimento direto. Então, entro na tela aqui, e aí a tela é muito parecida com a do adiantamento. Eu clico em novo, ele vai pedir uma categoria, nesse caso é uma fatura, e aí eu tenho algumas outras opções aqui. Eu vou colocar aqui que é um DACT. E eu vou colocar aqui o número do CNPJ da JR. Aqui. Vamos pegar só o CNPJ. Ó, JR Soluções, aqui provavelmente é o razão social dele. Né? E aí vou colocar aqui, ó, que a nota fiscal é 1.100. 1.010, para a gente seguir uma sequência lá nas nossas notas. Faturado contra a Lumina, e vou novamente escolher o pedido. De novo apareceu o pedido 85, só que o pedido 85 não é da JR Copiadoras, é da Supernova. Ele apareceu aqui porque ele é um subfornecimento da Supernova. Vou dar um OK. E aí acontece o seguinte, vai aparecer aqui a JR Copiadoras como um subfornecedor e vai ter um limite aqui, ó. A JR tem um limite de R$2.000. Então eu posso pagar para ela R$1.000 se eu quiser. Eu posso pagar para ela R$2.000, que é o limite dela. Mas eu não posso pagar para ela R$3.000, ele não irá deixar. Né? Ele vai falar que o pedido vai ficar negativo, que o valor máximo é 2.000. Então eu vou colocar aqui, vou zerar aqui, eu vou colocar o valor de 2.000. Eu posso colocar o valor de 2.000 na mão, ou eu posso vir aqui e colocar, ó, medir 100%. Se eu clico em medir 100%, ele já pega o valor do saldo do subfornecedor e coloca ele aqui no valor a ser pago. Novamente, preenchi aqui a mediçãozinha do subfornecedor, volto aqui em fatura, vou lançar a parcela. Então, vou lançar uma parcela só. Ele está perguntando que tipo de parcela que é para esse subfornecedor. Eu vou falar que é uma parcela de material, que vamos supor que é uma parcela de material, e vou colocar aqui as datas de vencimento. Vou colocar que a data de vencimento é dia 30 também, e o valor é 2.000. Por que eu tenho duas datas? Eu tenho a data de vencimento da nota e eu tenho a data de vencimento reprogramado. Imagina que a nota fiscal chegou em cima da hora, né? E eu ligue lá para o fornecedor e peça uma reprogramação dessa data. Ó, não vou pagar amanhã, mas vou pagar daqui 10 dias. É possível? Se ele falar que sim, eu lanço aqui que a data de vencimento é a data de vencimento original, que veio na nota, e aqui eu lanço a data de vencimento reprogramada. E aí todo o resto do sistema, na parte de pagamento, de tesouraria, vai interpretar que esta é a data que eu tenho que pagar essa parcela de R$2.000. Tá? Então, lancei aqui a data de vencimento, ela a princípio é a mesma da vencimento reprogramado, e vou lançar o restante dos campos aqui. Então, emissão, vou falar que é material, e vou novamente colocar um anexo. Sempre eu preciso colocar o anexo, senão ele não vai salvar. Vou pegar essa notinha aqui e vou salvar ela aqui como anexo. E vou salvar a minha medição, a minha entrada de nota fiscal de subfornecimento.
Então, se eu voltar novamente aqui na tela de pedido e atualizar esse pedido, eu vou ver que ele era um pedido de 15 mil e agora ele tem um saldo de 12 mil. Existem outras colunas aqui em cima da tela de pedido que são adiantamento, retenção garantia, fornecimento direto, desconto técnico. Então, vou habilitar aqui a coluna de adiantamento, de retenção, de fornecimento direto e de desconto. Desconto não vai ter nada por enquanto, mas assim, vamos explorar as colunas mais para cá um pouco. A coluna de adiantamento, o sistema está falando que eu concedi R$1.000 de adiantamento, não descontei nada ainda e eu tenho um saldo, um balanço de adiantamento de R$1.000. Se eu vier mais para frente aqui e vier em fornecimento direto, eu tenho um limite de 5 mil para o pedido. Eu já usei 5 mil porque eu distribuí 2 para um fornecedor e 3 para o outro. Eu tenho pago 2 mil e eu não descontei nada. Então, tem um saldo de adiantamento aqui de fornecimento direto de R$2.000. Se eu quiser ver o que aconteceu com esse pedido, venho aqui em detalhes, novamente em faturas, e agora eu vou ver as duas faturas. Eu vou ver, na verdade, o primeiro é um recibo e o segundo é uma fatura de subfornecimento. E aí eu tenho os valores delas. Eu tenho lá R$1.000 no primeiro e tenho R$2.000 no segundo lançamento aqui. Então, tudo bem, ele consumiu R$3.000 do meu pedido e por isso que o pedido está com saldo zero. Agora vamos supor que eu fosse lançar uma nota realmente da Supernova. Então, obra CC, medição de pedido, e aí a tela, novamente aqui no botão novo, vou selecionar aqui uma fatura, vou falar que é uma nota fiscal de serviço e vou colocar o nome aqui, um começo, uma parte do nome, e colocar aqui o número da nota. Então, 1020, para seguir uma sequência. O faturamento Lumina e vou novamente escolher o pedido aqui. E o pedido é o pedido 85. Só que dessa vez, quando eu escolho o pedido, o sistema vai apresentar algumas coisas a mais. Então, a primeira aba aqui é a medição, onde vão aparecer os itens do pedido. Então, aqui é uma consultoria para projeto de corpo de bombeiro e galeria da escada. E eu tenho aqui, né, uma verba aqui no total de 15 mil. E eu posso fazer a entrada tanto em quantidade, então uma verba vai dar 15 mil, ou em valor. Vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar R$5.000 aqui. R$5.000. E aí eu tenho a minha entrada em valor. Só que o interessante agora é o seguinte, eu vejo aqui, ó, que tem duas abas em vermelho aqui, ó. Desconto de adiantamento R$1.000, balanço, né, R$1.000, e desconto de fornecimento direto, balanço 2.000. Significa o quê? Se eu entrar nessas guias, eu vou ver todos os adiantamentos que eu já fiz para esse pedido, e aqui está aquele adiantamento de R$1.000. Eu posso descontar os R$1.000 desse adiantamento, ou posso descontar parcialmente. Eu posso descontar, por exemplo, R$500. Vamos fazer um desconto de R$500 para ficar mais interessante. Então, R$500 desse adiantamento. E vou pegar aqui e vou descontar R$1.000. Vou descontar os R$2.000 desse fornecimento direto da JR Copiadoras. Então, eu fiz a minha medição, que deu 5 mil. Eu tenho um desconto de R$500 aqui do meu adiantamento e mais um desconto de 2.000. Quando eu volto para a aba de fatura, eu vou ter automaticamente duas linhas de desconto. Uma do desconto do adiantamento e uma do desconto do subfornecimento. Então, como eu fiz uma medição de 5 mil e eu estou descontando 2.500, sobraram R$2.500 para que eu possa lançar como uma parcela do fornecedor. Então, eu vou colocar aqui uma parcela e vou colocar o valor da parcela. Então, vamos colocar aqui que a parcela tem vencimento para o dia 10 e é uma parcela de R$2.500.
Quando eu colocar o valor de 2.500, ele automaticamente vai ficar verde essa caixinha, né? Ela vai ficar verde porque eu distribuí os R$ 5.000 nas parcelas e nos descontos aqui. Mas eu vou fazer mais uma simulação aqui. Ao invés de 2.500, eu vou zerar essa parcela aqui momentaneamente e vou vir aqui na tela de impostos. E aqui eu vou colocar os impostos da minha nota. Então eu posso ter ISS, IR, INSS, PIS, COFINS, CSLL ou o PCC, quando eu tenho esses 3 impostos juntos. Eu vou colocar só um imposto, eu vou colocar o ISS. Então, o ISS tem alguns tipos, eu vou colocar que é conforme local da obra, né, tomador de serviço. Aí ele vai me perguntar qual que é a prefeitura já, eu vou colocar a prefeitura de São Paulo. Ele vai falar qual que é a base da minha base de cálculo. Eu vou colocar aqui, vamos ver, eu tinha aqui uma nota que provavelmente vai ser uma nota de R$ 3.000, né? Porque eu descontei 2 aqui de subfornecimento, o valor da nota realmente é de R$ 3.000, está aqui o montante dela. Então a minha base de cálculo vai ser R$ 3.000, o valor da nota fiscal que eu estou na mão, e vou colocar aqui a alíquota é 5% e vence no dia 20 do outro mês. Cadê? Dia 20 aqui. Então eu tenho uma parcela aqui de R$ 150 de ISS. Como eu tinha 2.500 para lançar para o fornecedor, tirando mais o 150 aqui do ISS, sobraram R$ 2.350 para o fornecedor, que eu posso lançar numa parcela única aqui, ou eu posso lançar em mais de uma. Por exemplo, eu lanço R$ 1.000 numa parcela, posso pôr mais uma parcela aqui, onde eu lanço o saldo, 1.350. E aí ele vai ficar verde novamente. Então, eu vou colocar aqui essa outra parcela, vai ser paga no dia 30. Então, uma no dia 10, uma no dia 30. A emissão da nota, se ela é de material ou de serviço, e eu vou colocar novamente o anexo da minha nota. Então, vou clicar no botãozinho, colocar a nota fiscal escaneada e vou escolher uma notinha qualquer. Vou escolher essa daqui e vou colocar ela na minha fatura. Então está aqui. Uma informação bem importante aqui. Alguns pedidos precisam ter retenções / garantia. Você deseja continuar? Quando a gente mexeu nesse pedido 85, eu falei que ele tinha uma retenção de 5%. E eu não estou colocando a retenção nesse pedido. Então eu vou fazer o seguinte. O sistema está me avisando, você está esquecendo de colocar a garantia, a retenção contratual. Eu vou desistir aqui. Vou voltar em pedido. E vou vir aqui em retenção. E vou falar que ele tem uma retenção. E a retenção vai ser de 5% em cima do valor da nota, que vai ser R$ 150. Então está aqui a minha retenção, né, em 150, e eu vou voltar aqui e ficou negativo, aqui ficou vermelho, porque eu tinha lançado duas parcelas, uma de 1.000 e uma de 1.350. Eu tenho que tirar 150 daqui, porque senão não vai fechar a conta. Então está aqui, ó, ficou verde novamente, eu distribuí meus R$ 5.000 de medição, onde eu tenho 2.200 para o fornecedor, aí eu tenho mais 500 de desconto de adiantamento, aí eu tenho mais 2.000 de desconto de subfornecimento, aí eu tenho mais 150 de retenção contratual e tenho 150 de ISS. Então todos esses descontos mais a somatória das parcelas aqui, eu vou ter o valor da minha nota fiscal. Então eu já anexei o anexo aqui, o scanner da nota fiscal, e vou salvar essa medição. Então dei um OK aqui e ele vai salvar para mim essa medição com todos esses detalhes. Se eu voltar aqui no meu pedido, vou mandar atualizar a tela. E eu vou ver agora que eu tenho um pedido com saldo de 9.500. E eu tenho aqui um adiantamento que eu concedi 1.000, descontei 500 e ainda tenho 500.
uma retenção que eu tenho 150 retido, não devolvi nada, tenho que devolver 150. E eu tenho aqui um limite de fornecimento direto que eu paguei 2.000, descontei 2.000 e eu tenho um saldo de 0. Né? E aí, mais uma última operação em cima dessa nota, que é o quê? Uma hora mais para frente, eu preciso devolver a retenção contratual. Então, venho aqui em devolução de retenção. E a tela é basicamente a mesma tela novamente. Venho em novo. Aí, a devolução de retenção vai ser via recibo. Vou colocar aqui Supernova novamente como fornecedor. Agora, vou colocar 1.030, que vai ser essa nota, vai ser esse recibo, né? Vamos colocar aqui como recibo. Recibo, número, recibo número 1030. E vamos colocar, fazer a mediçãozinha do recibo. Então, venho aqui, na verdade, ele vai mostrar aqui o pedido de novo, só que aqui a tela mudou novamente para devolução de retenção. Então, quanto eu tenho retido? Eu tenho 150 de uma retenção lá. Eu posso vir aqui e devolver o 100% ou devolver parcialmente essa retenção. Vou devolver de uma vez só e vou colocar aqui a parcelinha de devolução da retenção. Então, vou colocar aqui e vou, de novo, aqui eu teria que anexar o scanner do recibo. Vamos colocar a mesma notinha aqui, só para a gente conseguir gravar a nota. Então, está aqui, gravei a nota novamente. Se eu voltar no meu pedido, devolvi a retenção, o saldo do pedido não muda, mas na minha banda aqui, ó, nesse conjunto de informações de retenção, eu tenho retido 150, devolvido 150 e eu tenho um saldo de 0. Se eu voltar aqui em detalhes e for em faturas, eu vou ver toda essa monte de nota fiscal e recibos que a gente acabou de lançar, né? Com seus anexos, com a sua mediçãozinha aqui, etc. Bom, então esse basicamente é essa aqui tinha impostos. Então 150 aqui fala que tem impostos. Se eu clicar em 150, ele vai mostrar quais são os impostos que compõem aquele 150. Poderia ter vários aqui, PIS, COFINS, IR e etc. Então basicamente eu tenho aqui, eu apresentei algumas opções de como lançar uma nota, através de um adiantamento, através de um subfornecimento, através da medição e através da devolução de retenção. Essa é a mesma do que a garantia, depois eu explico a garantia. Agora, existe uma outra maneira de eu tratar os pedidos de serviço. Uma maneira é fazer essa medição que eu coloquei, que a gente fez agora, através da medição de pedido, que é uma medição que eu já tenho a nota na mão. Eu já tenho a nota na mão e vou lançá-la no sistema. Existe no Lumina um recurso que é a medição de fornecedores, que eu vou fazer uma medição antes de ele emitir a nota fiscal para mim, e ali eu vou especificar todos os descontos que ele está sendo, que eu estou aplicando na medição, todos os descontos de adiantamento, fornecimento, etc. E ele vai ter um documento para ele emitir a nota em cima daquele documento. Quando que eu vou ter medição de fornecedores? Quando os pedidos tiverem marcado, eu vou vir aqui em diversos novamente, e vou falar que esse pedido tem medição. Quando eu falo que o pedido tem medição, primeiro que ele fica com um símbolozinho aqui na tela. Esse símbolozinho que é uma régua aqui, ó, exige medição. Esse pedido aqui, apesar de ter saldo nele, se eu tentar fazer uma medição normal agora, uma medição desse pedido, eu não vou conseguir. Então, se eu tentasse fazer essa medição agora, vou vir aqui, lançar vou colocar aqui nota fiscal de serviço, vou colocar Supernova de novo, e vamos supor que eu fosse lançar a nota 1040, né? Então está aqui, pedido novo, e eu vou selecionar esse pedido. Quando eu fizer isso aqui, ele vai falar que o pedido exige medição, e eu não posso selecionar esse pedido para
fazer essa medição simples aqui. Eu tenho que fazer a medição de serviço. Então, como que é a medição de serviço? Antes de fazer a medição de serviço, eu vou preparar esse pedido com mais uma medição de subfornecedor, só para mostrar como que funciona, né, o desconto dos subfornecedores na medição de serviço. Então, eu tinha colocado aqui como subfornecedor um outro fornecedor chamado JT Copiadoras. Então, copiar aqui o CNPJ dele e vou vir aqui e vou colocar uma nota fiscal para esse JT Copiadoras. Então, de novo, aquele mesmo processo de lançar nota. Então, vamos colocar aqui, vou colocar aqui um DACT, um DANF, vamos supor. Eu vou colocar o CNPJ dele. Vou falar que a nota é 1040 para seguir uma ordem. É cliente, é pedido. Vou selecionar o pedido aqui e vou medir o subfornecimento. Esse subfornecimento tinha um limite de 3.000, eu vou medir 100% e vou colocar simplesmente aqui uma parcelinha para a gente pagar e criar uma entrada de subfornecimento aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que colocar novamente o anexo da nota. Então, está lá. E eu acabei de lançar mais um subfornecimento aqui. Por que eu quis lançar o subfornecimento? Porque agora na tela de medição de serviços eu vou mostrar como vai sair, como vão aparecer estes tipos de descontos. Então, primeira coisa, quando tiver uma medição, quando tiver um pedido que precisa de medição, a partir do momento que alguém marcou que esse pedido tem que ter medição, ele não aceita eu medir assim, dessa forma. Eu primeiro tenho que fazer a medição de serviço e depois lançar a nota fiscal. Onde está a medição de serviço? Ela vai estar aqui em custos, pedidos, medição, criar medição. Então, vou vir aqui criar medição e eu vou entrar na tela da medição. Então, novamente tem um botão novo aqui, onde eu vou escolher o pedido que eu quero medir. Pedido que tem medição, todos eles que têm medição vão aparecer aqui. Então, tem aqui o pedido da Supernova. Então, o pedido da Supernova está aqui. Eu tenho o pedido da Supernova com um saldo remanescente aqui, né? Se eu medir, eu ainda tenho R$10.000 de saldo aqui de medição, mas não de pagamento. Então, eu vou medir o 100% aqui. Tenho 10.000. O que mais que eu tenho aqui na tela de medição? Eu tenho uma aba de descontos. Então, eu tenho aqui, ó, desconto de adiantamento. O que eu tenho que descontar de adiantamento aqui? Ele está me falando que o desconto ideal de adiantamento é de R$500. Então, eu posso tanto digitar aqui R$500, né? Ou eu posso simplesmente pegar o que o sistema está sugerindo, né? Ele está sugerindo R$500 aqui como desconto ideal. Eu venho aqui nessa setinha e copio os valores, tá? Então, está aqui o meu desconto. Eu poderia colocar uma observação do desconto aqui, ou se essa observação fosse meio grande, ruim para escrever nessa tela, eu posso vir aqui e escrever, vamos colocar uma observação, observações do desconto de adiantamento. Então, coloquei uma observaçãozinha aqui e fiz o desconto de adiantamento. Aí eu tenho o desconto de fornecimento direto. Então eu tenho aqui as duas notas fiscais de subfornecimento. Uma já tem um balanço zero, porque a gente descontou ela lá atrás, e a outra está com um balanço de 3.000, com um saldo de 3.000. Como que ele vai descontar esse valor? Dependendo do período que eu colocar aqui da medição, então vou colocar de 1 até 20 aqui. Conforme eu ponho esse período, ele verifica todas as notas de subfornecedor que a emissão está anterior a esse término da medição que eu estou fazendo, e ele já desconta 100% do valor daquela nota. Então, ele já trouxe para cá, ele já trouxe R$3.000 de desconto. Eu também posso pôr uma observação se eu quiser, mas não vou colocar nesse momento. E aí eu tenho aqui em cima o seguinte, um campo do valor da mão de obra. Então, eu estou medindo aqui R$10.000,
E eu vou falar que o valor da mão de obra aqui é de R$10.000. Na verdade, a nota fiscal dele é de 7.000, porque eu tenho 10.000 de medição, só que eu estou descontando 3.000, está dando uma nota fiscal de 7.000. Então, vou falar que a nota fiscal é de 7.000, mas ela é 100% mão de obra. Então, está aqui. E aí, eu posso fazer uma retenção contratual aqui. Eu vou querer uma retenção de 5% em cima dos 7.000. Se eu quiser, o valor seria 350 e eu posso vir aqui e adotar esse valor. Aqui, nessa parte de cima, eu tenho uma memória de cálculo da minha medição. Então, a medição foi de R$10.000, está aqui o valor de R$10.000. Então, o valor da medição R$10.000. Aí eu tenho um desconto de subfornecimento de 3.000, que está aqui. A gente descontou dessa nota aqui. Eu não tenho nenhum desconto técnico e nenhuma garantia contratual. Então, ele está falando que é zero, esses são zero, esses campos estão zerados. E aí eu tenho o valor da nota fiscal, que vai ser o quê? Vai ser o valor da medição, menos o valor do subfornecimento, menos o desconto técnico, menos a garantia. Como eles estão zerados, esses dois campos, eu vou ter aqui R$7.000 do valor da nota. Depois eu tenho aqui um desconto de 350 de retenção contratual e de 500 de adiantamento. Então, o fornecedor vai receber um valor de 6.150 antes da apuração de impostos, porque quando a nota fiscal dele chegar, vai ser uma nota de 6.150, mas ela pode ter retenção de impostos, pode ter ISS, pode ter PIS, não sei o quê, e aí o valor líquido dele vai diminuir ainda mais. Então, de uma medição de 10, ele vai emitir uma nota de 6.150. O importante aqui é que o sistema não vai deixar eu esquecer desses descontos, ele vai obrigar eu a fazer esses descontos, e aí eu não corro o risco de pagar a mais para o fornecedor. Existe uma outra coisa no sistema que é o seguinte, eu vou fazendo os descontos, e eu tenho um desconto ideal, ele sugere para mim um desconto ideal, né? Ele sugere os descontos. E aí eu posso falar, não vou descontar o adiantamento aqui, vou descontar só R$100, ou vou descontar zero desse adiantamento. Eu posso até fazer isso aqui. Mas aí eu tenho uma aba aqui, ó, chamada Descontos Real versus Ideal, onde ele vai fazer a mesma comparação. Então, eu tenho uma nota de 10.000, onde eu tinha que descontar aqui, o ideal seria descontar 3.000, eu estou descontando 3.000. Perfeito. O valor da nota é 7.000, o valor da nota é 7.000. E aqui ele indica que eu deveria descontar, para manter a proporção do pedido, da medição e dos descontos, eu deveria descontar 350 como retenção contratual, é o que eu fiz, então ali não apareceu nenhum problema, mas eu deveria ter descontado 500 de adiantamento. E ele está falando aqui que eu não estou descontando R$500 de adiantamento, então ele está me dando um campo vermelho aqui falando que essa medição está com alguma coisa errada. Este caso específico dessa medição, eu nem conseguiria gravá-la, porque como eu estou medindo 100% do meu pedido, acabou o saldo dele, é obrigatório que eu venha aqui e desconte o adiantamento, senão ele deixaria esse pedido com um saldo negativo. Então, o que mais que eu tenho aqui na medição? Eu tenho um campo de observações, onde eu posso colocar uma série de observações, inclusive eu posso cadastrar uma observação padrão para a obra, e assim que eu faço uma medição, essa observação já cai aqui, e eu posso editar esta observação da maneira que eu quiser. Eu vou deixar essa observação do jeito que está, porque não tem problema, só exemplo. E aqui eu vou colocar algum arquivo. Posso colocar, por exemplo, uma memória de cálculo, posso colocar qualquer coisa que eu quiser. Vou colocar um arquivinho de Excel. E vou salvar. Antes de salvar, eu preciso colocar uma data de vencimento da nota fiscal dele. Vamos supor que ele vai emitir essa nota para o dia 30. Então, eu vou salvar a medição aqui. Ele vai perguntar aqui, né, mostrar as observações para dar uma última conferida. E aí eu posso salvar. Salvando a medição, ela vai ter que ser aprovada. Então, a medição vai ser aprovada por alguém que tiver parametrizado como aprovador da medição, mas basicamente ele vai entrar nessa tela aqui e vai ver a medição e vai aprovar. Então, está aqui, ó. A medição, o pedido é o 85, a medição dele é a número 1. Então, como que é a cara da medição aqui? Vamos imprimi-la.
está aqui a medição. Eu vou expandir um pouquinho mais. Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Então, o que é a medição? Eu tenho o cliente, né, para quem está sendo faturada aquela nota, a obra, o fornecedor e o subfornecedor. Eu poderia ter aqui um subfornecedor desse fornecedor aqui. Por exemplo, eu tenho mais de um CNPJ para o fornecedor, alguma coisa assim, um parceiro de pedido, etc. Aí eu tenho nessa coluna aqui o valor do pedido, o pedido e o valor dele. Pedido 85, o valor de 15 mil. Eu tenho os itens do pedido, que é consultoria, e aí em qual atividade que ele está pendurado. Ele está pendurado na atividade 1, 01, 01, 03, 07, projeto de instalações. Aí eu tenho os valores contratuais do pedido. Ele é de uma verba de 15 mil, num total de 15 mil reais. Aí eu tenho os valores medidos anteriormente. Eu tinha feito, não por essa tela aqui, mas pela tela normal de medição, eu tinha feito uma medição de 5 mil. Apesar dela não ter sido feita por esse processo, o sistema sabe que eu já tinha medido 33% da quantidade desse pedido. Então ele colocou aqui que eu tenho uma medição anterior de 5 mil. Valor da medição executada desta medição aqui, eu estou medindo 10 mil reais, né? Um total aí de 66,67%. Não estou dando nenhum desconto técnico aqui e está me dando um valor líquido da medição de 10 mil reais. Valores da medição acumulada, contando com a medição atual, né? Eu tenho os 5 mil reais que eu tinha aqui, mais os 10 mil, estou com 15 mil de saldo acumulado aqui para essa retenção, num pedido de 15 mil. Então, qual que é o saldo de medição? Quanto eu tenho para pagar ainda desse pedido? Eu tenho 0%. Então, essa parte aqui, esse cabeçalho, vai mostrar essas informações. Eu tenho a data da medição, o período que era do 1 ao dia 20, que eu medi, e a data de vencimento dessa medição, que tem que ser a data da nota. E aí eu tenho o número da medição, é a número 1. A medição é sequencial por pedido, então cada pedido vai ter as medições 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui embaixo eu vou ter aquelas observações que a gente mostrou, que elas podem ser muito mais sofisticadas do que isso. E nessa área aqui central eu vou ter os descontos. Então, desconto de adiantamento. Ele vai falar aqui, ó, Supernova, Comércio, tarará, tarará, que é o nome do fornecedor. Eu estou descontando o recibo número 1000. Né? Eu tinha um valor de 1.000 reais do recibo e eu descontei nesta medição 500. Então, lembra que eu coloquei uma observação do desconto de adiantamento? Ela sai aqui. Qualquer observação que eu coloque naqueles campos, elas vão sair aqui na frente para que eu possa explicar por que eu estou descontando cada um desses valores. O interessante é que quanto mais explicações tiver, melhor. Porque isso aqui é um documento que provavelmente até o fornecedor vai assinar. E aí, estando tudo explicadinho, ele tem uma validade muito maior. Aí eu tenho desconto de faturamento direto da JT Copiadoras, que eu descontei 3.000. E eu tenho uma retenção contratual que eu fiz, onde eu descontei 350. Aqui embaixo eu tenho um resumo, onde eu tenho o valor contratual do pedido, o valor da medição atual, o desconto do subfornecimento. Se tivesse algum desconto técnico ou garantia contratual, iria aparecer aqui. E aí eu tenho o valor de nota fiscal de 7.000, porque eu tenho 10.000 reais menos 3. Aí eu tenho desconto de adiantamento de 500, eu tenho desconto de retenção contratual de 350 e o valor da nota fiscal antes da apuração de impostos é de 6.150. E o valor de mão de obra desta medição é de 7.000. E aqui embaixo, nesse canto, eu vou ter todas as assinaturas das pessoas responsáveis. Essa parte é totalmente parametrizável e eu posso colocar até 11 aprovações aqui. Depois isso vai ser assunto de um outro vídeo específico da medição, mas aqui eu posso colocar várias aprovações simultâneas, é um processo bem sofisticado. Nesse caso aqui, eu coloquei apenas uma aprovação, que é essa que eu vou fazer agora, e aqui já está a assinatura de quem fez a medição. Eu posso colocar também assinaturas não eletrônicas, né? Então eu falo que um campo aqui tem que ser o fornecedor que vai assinar esse documento.
E aí vai aparecer aqui um campinho, né, a caixinha dele, um tracinho para ele assinar na mão esse documento, para que eu possa escanear e guardar no meu processo aqui. Enquanto a medição não está aprovada, ela sai com essa tarja diagonal aqui, escrito aguardando aprovação. Então, vou fechar aqui a minha medição. Está aqui ela aqui na minha tela, um valor de 10 mil, um desconto aqui, um valor de 7 mil da nota fiscal, etc, etc. E eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vou aprovar essa medição. Aqui nesse hiperlink aqui, onde está escrito aprovações, se eu clicar, ele vai falar quem são as pessoas que precisam aprovar essa medição e qual a ordem delas. Nesse caso aqui só tenho eu mesmo para aprovar e está cinza porque eu ainda não aprovei. Então vou aprovar essa medição e aí ela vai sair da tela. Então, fiz uma medição e aí, uma hora, o meu fornecedor vai mandar essa nota para mim. Se eu voltar aqui na tela de pedido e mandar atualizar o saldo, a gente vai ver que agora esse pedido aqui, ó, de 15 mil, já não tem mais saldo nenhum. O saldo é zero. E depois de alguns dias, provavelmente a nota fiscal do fornecedor vai chegar. Então, como que eu lanço a nota fiscal de uma medição, relacionar ela com uma medição? Aqui em custos eu vou ter pedidos, medição, lançar nota fiscal. Então, todas as operações relacionadas à medição estão aqui dentro de custos, pedidos e medição. Então, criar, liberar, lançar e listar, que é a consulta das medições. Então, entrei na tela de lançar medições, relacionar, eu clico na medição que eu tenho e clico aqui em relacionar fatura. O que ele vai fazer? Ele vai copiar todas as informações dessa medição para a tela de lançamento de notas. Aquela mesma tela que a gente lançou recibo, a gente lançou subfornecedor, só que agora a gente vai lançar uma nota relacionada a uma medição. Então está aqui a tela, ela já vem preenchida com todos os descontos que a medição tinha, e eu vou preencher alguns campos que faltam. Então vou preencher aqui, vou colocar que essa nota aqui é 1050, né? E vou colocar aqui, tá vendo? Já veio preenchido o pedido, todos os campos aqui estão bloqueados. Tudo veio preenchido, eu só preciso colocar então os dados da nota aqui e colocar a parcela. Eu tenho uma parcela de 6.150 para pagar. Então vou vir aqui, vou falar que a data de vencimento dela e é uma parcela de 6.150. Aqui, se eu quiser ver a medição, é só dar um duplo clique no campo da medição, que ele abre aquele relatório lá. Então, 6.150 é o valor da minha parcela, o que está batendo lá, e a data de vencimento dessa medição é 30/9. Então, seria conveniente que ele tivesse mandado a nota fiscal com vencimento para o dia 30/9, para respeitar o que foi combinado. A data de emissão da nota e os anexos. Novamente eu preciso colocar o anexo. Já veio o anexo aqui que eu coloquei na tela de medição e agora eu vou colocar o anexo da nota mesmo. Então vou selecionar a nota e vou colocar. Então essa nota fiscal já tem dois anexos, um que veio da medição e um que veio de agora. E vou salvar a nota fiscal. Então está salvando e aí acabou o processo da medição. Eu fiz a medição e lancei a nota fiscal dessa medição. Se eu voltar aqui em pedido, ele continua com saldo zero. Vou mandar atualizar aqui. Provavelmente ele vai ter aqui, ó, adiantamento também está com saldo zero. Retenção, ele vai ter um saldo aqui de 350, porque eu fiz duas retenções e devolvi só uma. E aí o fornecimento direto também está com saldo zero. Se eu voltar aqui na minha telinha e vier em detalhes, eu vou ver aqui em faturas, todas as faturas que eu lancei. E essa última fatura que a gente lançou agora, ela tem uma coluna aqui, medição, e ela está falando que essa fatura, a 1050, ela veio da medição 1. Se eu clicar aqui, abre a medição 1. Então todas os documentos que a gente associou, e tem uma guia aqui só das medições. Esse pedido só teve uma medição.
e onde eu posso ver aqui também o número da medição, consigo ver a fatura, consigo ver o relatório da medição, etc. Então, basicamente, esta é a forma que eu consigo lançar notas fiscais no sistema. Então, nós fizemos aqui uma medição de pedido, nós fizemos adiantamento, nós fizemos devolução e retenção contratual, nós fizemos subfornecimento direto e nós fizemos a medição, não por essa tela, mas pela medição de serviço. E sobraram duas opções, que é a devolução de garantia contratual, que é basicamente o mesmo processo da retenção, só que na retenção eu tenho um pedido, uma nota fiscal de 100 mil, com uma retenção de 5%, eu recebo uma nota fiscal de 100 mil reais, pago 95. Mais para frente o fornecedor vem e me dá um recibo de 5 mil reais e eu devolvo aquela retenção de 5 mil reais que ficou comigo. Na devolução de garantia contratual, o processo de garantia contratual é um pouco diferente. Eu tenho um pedido de 100 mil reais, na primeira medição ele me dá uma nota, eu meço 100 mil reais, ele me dá uma nota de 95 mil reais, né, e eu fico com 5% de garantia contratual. Mais para frente, quando tiver tudo certo, ele me dá uma outra nota fiscal de 5 mil reais. Então, é diferente desse primeiro processo, onde eu tenho uma nota fiscal cheia. Aqui eu vou ter duas notas fiscais. Aqui eu tenho uma nota fiscal e um recibo. E aqui duas notas fiscais. E o processo de baixa financeira é um outro processo que eu explico uma outra hora, em um outro vídeo, que é quando eu tenho um pedido, por exemplo, eu quero controlar o valor de mão de obra na minha WBS. Só que eu não quero pagar a folha, não quero fazer a tesouraria da folha usando o Lumina. Quem faz a folha para mim é um outro sistema, pode ser um sistema de folha específico, pode ser o meu contador, etc. Então, quando eu faço uma baixa financeira, eu tenho um pedido que compromete o meu valor lá na minha WBS. Quando eu faço a baixa financeira, ele vai consumindo o saldo do pedido, mas sem gerar contas a pagar. Todos esses processos aqui de cima geraram contas a pagar. Então, esse é basicamente o processo que eu consigo colocar notas fiscais no sistema. A última operação depois de colocar a nota fiscal no sistema, para que ela vá para o processo de pagamento, é colocar essa nota fiscal dentro de guia de remessa. Né? Então, eu coloquei as notas fiscais no sistema, mas não estão na tesouraria. Elas estão aqui, no meu sistema, aqui, mas não passei para a tesouraria. O que eu preciso fazer, então? Venho aqui em Obra CC, Guia de Envio de Documentos EC. Então, aqui nessa tela eu vou montar uma guia de remessa. Primeiramente eu vou selecionar o faturamento. E quando eu fizer isso, eu clico em Novo. O sistema vai listar todas as notas fiscais que eu tenho lançadas, que eu ainda não mandei para pagamento. Então a gente tem aqui o recibo 1000, a nota 1010, 1020, 1030, 1040, 1050. Então todas as notas fiscais que a gente lançou estão aqui. Eu vou colocar todas elas numa guia. Então vou selecionar todas e vou salvar uma guia. Então ele salvou a guia 84 aqui, ó. Se eu clicar duas vezes no número da guia, vai ter o relatório que eu posso mandar, né, como uma capa de lote quando eu enviar esses documentos para o escritório central. Então, nesse relatório eu vou ter aqui, ó, recibo 1000, nota 1010, nota 1020, nota 1030, nota 1040, nota 1050, todas elas relacionadas e relacionadas com todas as parcelas que ela tem. Então, a primeira foi um adiantamento de 1000, a segunda foi um pagamento subfornecedor de 2000, a terceira eu paguei o fornecedor, né, foi uma medição do pedido lá com duas parcelas, uma de 1000 e uma de 1.200, mas tinha uma retenção, tinha um ISS retido de 150, aí tinha um adiantamento de R$500, um desconto, né? Aí tinha um desconto subfornecimento de 2.000 e tinha uma retenção de 150. Então o total a pagar dessa nota fiscal aqui foi de 2.350, sendo que 150 foi por imposto. E assim por diante, todas as notas fiscais relacionadas e explicadas aqui na tela, no relatório da guia de remessa. Aqui ainda tem
um resumo. Então, total de documentos que eu estou enviando nessa guia são 6, num total de 14.650. Por que não deu os 15.000, que é o valor do pedido? Porque ainda falta descontar devolver esta retenção aqui. Lembra que na última medição a gente fez uma retenção de 350, que ela ainda está com saldo lá para ser devolvido. Aí, guias anteriores, eu enviei 150 documentos, num total de 73 mil, e o total geral aqui, quantos documentos eu já enviei e o valor total. Então, a guia de remessa é um documento bem importante, né, que serve para a gente organizar o envio de documentos para o escritório central, ou, se eu estivesse falando de notas faturadas contra o cliente, eu posso montar as guias para enviar as notas para pagamento do cliente. Então, basicamente é esse o processo que eu tenho para lançar notas fiscais no sistema.